Primeiramente, eu queria agradecer a todos os leitores proficientes que ontem entraram em contato comigo. Ontem foi meu aniversário, me parabenizaram. Então, eu quero agradecer de coração pelas mensagens tão carinhosas que eu recebi durante todo o dia de ontem, pelo direct, num post que eu fiz, mostrando as cenas do meu aniversário. Então, realmente, eu estou muito feliz e muito grata por vocês estarem sempre me acompanhando, me motivando e sendo tão carinhosos comigo. Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre os capítulos 24, 25 e 26. Hoje nós vamos ler capítulos 27, 28 e 29 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A cada capítulo que nós estamos lendo, novas situações vão aparecendo e vai ficando cada vez mais desafiador, cada vez mais interessante a narrativa que envolve o Brás Cubas, narrador personagem dessa obra, que, sempre repito, é a primeira obra realista no Brasil. Foi publicada em 1881 e é um grande marco pela composição, pela estrutura, pela maneira como esse narrador se relaciona com o leitor e sempre, claro, né, por se tratar de um defunto, ele não tinha mais as obrigações, vamos dizer assim, de se preocupar com a opinião dos outros. Ou seja, ele aqui é bem fiel em retratar a forma como ele convivia na sociedade burguesa do século XIX, como era esse meio social no qual ele estava inserido e por que ele agia de uma determinada forma. Apesar de ter uma certa pompa, nós acabamos descobrindo que, na verdade, o Brás Cubas era uma pessoa bem medíocre, bem realmente mediana, que só queria viver ali de acordo com as aparências, vivendo todos os entraves e preconceitos dessa camada social no qual ele estava inserido. Então não era só o Brás Cubas, eram as pessoas com as quais ele convivia. Era assim que se vivia dentro desse grupo social. Isso é muito bem retratado e criticado pelo Machado de Assis quando ele nos apresenta esse personagem nesse meio e com esses pensamentos tão, vamos dizer assim, duvidosos e colocam sim em questão o próprio caráter do Brás Cubas. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 27, que se chama Vigília. A gente termina o capítulo de ontem com a visita do pai de Brás Cubas, que vai até ele estava assim lutado ainda pelo fato de ter perdido recentemente a mãe, e ele vai, o pai, e apresenta duas propostas, que na verdade de proposta praticamente não tinha nada, era muito mais uma, vamos dizer assim, uma intimação de que ele deveria entrar, fazer a carreira política, entrar na política, porque isso era algo considerado nobre, considerado de alto padrão, né, para colocar o nome dos Cubas, né, do Brás Cubas ali, os Cubas em alto, a família em alta, e também ele deveria se casar, porque era de bom tom que um político estivesse casado. Então toda a preocupação é muito mais, não é com a questão do amor, mas sim a questão da negociação das relações. Ou seja, o que é que isso traria de interessante, o que é que se ganharia em se casar e ser político. Então a gente vê claramente como aqui essa questão do relacionamento, do amor, é mostrar como as coisas funcionavam. Era um interesse, era um contrato, era necessário que as partes ganhassem muito em relação a isso. E isso é bem retratado aqui nessa parte em que o Brás Cubas, ele vamos dizer assim, é proposta a ele essa questão, né, de casar com a Vigília, e porque o pai dela tinha grande influência na política e poderia ajudá-lo nesse processo para se tornar deputado, e também pelo fato do status na época que seria o Brás Cubas se tornar político. Então era de interesse do pai dele que ele fizesse esse contrato, vamos dizer assim. Mas vamos dar continuidade e vamos descobrir aqui o que é que acontece após esse encontro do Brás Cubas com o pai. Vamos lá. Vigília, mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo eu contava apenas uns 15 ou 16 anos.
Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que ia lhe, não digo que ia lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero, então como agora, a morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ah, ignorantona, mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Então aqui nessa parte nós vemos o quanto o narrador já coloca que não tinha nenhuma pretensão de descrever a Virgília como alguém imaculada, como era comum aos românticos. Vocês percebem aqui que muito diretamente o Machado de Assis ele já faz essa crítica ao romantismo, que maquiava, que elaborava, que idealizava as mulheres como seres perfeitos, inatingíveis, sem mácula. Não, ele não tinha nenhuma pretensão de dizer que a Virgília fosse muito mais do que realmente ela era. Embora ele chegue à conclusão de que, de fato, em termos físicos, ela não tinha nada assim que ele pudesse considerar como sendo feio ou não do agrado dele, quando ele cita aqui a questão das sardas, né, por exemplo. Mas observem que ele fala da questão moral também da Virgília. Preguiçosa, mas ao mesmo tempo muito mais que isso, ela era medrosa. E o interessante é que ele diz, se você estiver viva, Virgília, se você chegar a ler esse capítulo, ler o que eu escrevo a respeito da primeira vez que eu te conheci e sobre o agora, eu espero que você não fique de alguma forma desapontada, porque ele queria ser muito, vamos dizer assim, realista em relação aos sentimentos e a maneira como ele viu e via até o momento da morte, né, a Virgília. Mas é assim que ele se coloca aqui, porque logo nos primeiros capítulos tem essa mulher misteriosa que o Brás Cubas diz que está ali acompanhando todo o processo do momento em que ele está doente, até o fato em que ela chega ao velório, né, o momento ali da morte dele. E que ele diz, esta sofreu até muito mais que as minhas parentas. Mas ele não diz logo quem é a mulher, só nos capítulos posteriores é que ele comenta que é Virgília, uma mulher que ele teve uma relação há muitos anos atrás e que agora volta de uma maneira diferente, claro, bem mais vamos dizer assim, mais amadurecida, mas que ainda tem ali algo que chama a atenção dele, como se ainda houvesse ali algum tipo de sentimento em relação a ela. Mas aqui ele diz, é essa mesma lá dos meus 16 anos, é essa mulher que volta aqui e que tem uma, vamos dizer assim, ela não é uma personagem qualquer, é alguém que vai contribuir de alguma forma aqui para o desenvolver desse enredo, dessas histórias narradas, essas memórias, na verdade, narradas pelo Brás Cubas. Ela tem um papel aqui muito relevante, muito importante
nessa continuidade da história do Brás Cubas. Mas vamos agora para o capítulo 28, que tem o título Contanto que. Virgília? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como azougue e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que pode ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo, fico certo que a vista fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é, não, saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que, interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar como deves e te convém. E a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo, ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos. Mas se fosse necessário começar a vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos. E o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno, para eu andar depressa. E a flor da hipocondria recolheu seu botão, para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Aqui a gente vê o quanto nessa conversa com o pai, esse pai do Brás Cubas, ele tinha uma necessidade muito grande de não deixar com que o nome Cubas fosse um nome qualquer dentro desse meio social. E essa ideia de ter um nome, de ter status com esse nome, de ser reconhecido por esse nome da família, era algo muito, vamos dizer assim, forte. Ele coloca aqui, eu tenho 60 anos, eu investi muito em você, então você não pode ser qualquer um, você não pode ser alguém que não vai ser notado. Eu quero que você seja alguém que leve o nome da família, que seja reconhecido pelo nome Cubas, né, que é o nome da família. Então, existia uma cobrança também do pai em relação ao que ele seria agora um representante da continuidade ao fortalecimento desse nome da família. Então, por isso era muito importante que ele logo se encaminhasse na vida política e casasse, porque assim é que era um modelo social, era um modelo das aparências, das negociações, e era um modelo que fazia com que a família fosse dita ou consagrada ou considerada como sendo superior. Inclusive, o próprio pai, observem, do Brás Cubas, diz: a melhor ideia que se tem a respeito do que é conviver socialmente é você ser bem apreciado pela opinião dos outros. Observem que ele coloca aqui, olha que os homens valem por diferentes modos. E o que mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Então vejam a preocupação excessiva em ser validado pelos outros, ou seja, eu preciso ser visto, apreciado pelos outros. É isso que me valida como ser integrante dessa sociedade. Então, enquanto hoje a gente escuta muito essa ideia de não se preocupe com a opinião alheia. Não, aqui dentro desse contexto, né, dessa sociedade aqui, vale sim ser considerado e olhado pelo outro. Embora também no nosso meio social, na nossa atualidade, se a gente for levar em consideração as pessoas de alto padrão, ricas, sim, elas ainda têm essa ideia de conservar o nome da família, de ser uma família reconhecida, de ter
vamos dizer assim, que as suas próximas gerações, com seus herdeiros, eles deem continuidade ao patrimônio da família, com seu nome, com seu status, isso ainda continua existindo. E essas pessoas, elas são validadas pelo quê? Pela opinião dos outros. E quando você é validado pela opinião dos outros, você deixa de ter sua própria opinião. Você deixa de ter as suas próprias escolhas, porque você precisa escolher aquilo que está dentro desse modelo. E é justamente isso que está acontecendo aqui com Brás Cubas e que acontece ainda na nossa sociedade atual. Veja como Machado de Assis, ele pontualmente, ele enxerga como um grande observador do seu meio o que é que acontece nessa sociedade. Ele traz isso de uma maneira crítica e é tão atual ainda que é mais ou menos a gente dizer assim, mudam, por exemplo, os tempos, a tecnologia, né, algumas formas de se comunicar e de se relacionar, mas esses padrões ainda assim se perpetuam, mesmo que de uma maneira um pouco diferente, mas eles se perpetuam. Então é importante a gente observar essa característica aqui nesse capítulo, que é o capítulo 28 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora vou fazer a leitura do último capítulo de hoje, né, da análise de hoje, que é o capítulo 29, que é a visita. E após a leitura de A Visita, faço algum comentário e já dizendo que amanhã, de novo, a gente vai dar continuidade à leitura de Memórias Póstumas. A ideia é completar todo o livro, sim, nós vamos até o final, são mais de 160 capítulos e a gente vai ler todos. Então, a gente já está aqui no capítulo 29 hoje e amanhã 30, 31 e 32, combinado? Vamos lá. Sim, algo muito importante, se você ainda não se inscreveu no canal Professora Andresa, tem lá no YouTube todas as lives que eu coloco aqui no feed do Instagram, eu coloco lá no YouTube. E se você também quiser acompanhar pelo Instagram, é importante que você vá dar uma roladinha lá no feed e vá observando que tem desde o primeiro capítulo a leitura e análise. Nós estamos lendo em conjunto. Outra coisa, não esqueçam de se inscrever, de compartilhar o vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas interessadas em leitura e se tornarem leitores proficientes. Não é ser só qualquer leitor, não é o leitor superficial, é o leitor que vai além, tá bom? Então vamos lá, ler a última parte, capítulo 29, a visita. Vencer a meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, vigília e a Câmara dos Deputados. As duas vigílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com alvoroço, um prazer tão sincero que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com seu par de braços robustos, fez-me sentar ao pé de si na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem, que diria, há anos, um homem zarrão e bonito, o qual você não se lembra de mim. Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe com muitas saudades, com tantas saudades que me cativou logo, posto que entristecesse. Ela percebeu nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Confessou-me que era uma velha patusca, isso mesmo. Nisto recordei-me do episódio de 1814. Ela, o vilaço, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta. Um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe, mamãe. Aqui finalizamos o capítulo 29. Lembrando que esse romance ele tem capítulos curtos, são muitos capítulos, mas são capítulos bem reduzidos. Lembrando lá, se você não sabe ainda que história é essa da moita, que história é essa do beijo que ele lembrou aqui, é importante que você volte nos nossos vídeos anteriores e descubra por que essa lembrança e por que ele estava tão acanhado. Então procura saber, depois você me conta aqui na nossa próxima live, que eu quero que vocês
interajam e entendam o que é que está se desenrolando aqui na história. Bom, entre essa moça, há uma lembrança aqui de 1814, mas amanhã, no vídeo de amanhã, eu conto para vocês, se vocês não assistiram as lives anteriores. E entre essa moça aqui, que chama a atenção, farfalhar de saias, mamãe, mamãe, ele acaba o capítulo com essa situação. Lembrando que ele já tinha combinado lá com o pai dele que aceitaria sim um casamento com Virgília e a vida política. O pai estava todo alegre quando ele decide fazer a visita a Dona Eusébia. Vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer. Tem muita coisa acontecendo aqui interessante nessa narrativa do Brás Cubas. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de dar um apoio aqui a essa proposta de levar mais leitura e análises de textos literários. E agradecer mais uma vez para vocês aqui por tudo, né? Por vocês estarem acompanhando, por vocês estarem curtindo, compartilhando. Realmente vocês são muito importantes aqui para a continuidade desse trabalho. Beijo para vocês e até amanhã com mais uma live e a continuidade de Memórias Póstumas Brás Cubas.